Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso GI Expert Webinar, um encontro periódico de especialistas em oncologia gastrointestinal para a gente trocar experiência de abordagem multidisciplinar e de vanguarda sobre aspectos genéticos, diagnósticos, terapêuticos de afecções malignas do trato gastrointestinal. O nosso módulo hoje é o módulo de esôfago e os nossos convidados são a doutora Isabela Elias, coloproctologista e mestre em oncogenética, Dr. Luiz Ronaldo Alberti, endoscopista, professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em medicina, e o Dr. Fernando Augusto Vasconcelos Santos, que é professor de cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, cirurgião oncológico, mestre e doutor em medicina. O Dr. Fernando está passando por uma intercorrência com a esposa dele. Ele pediu que nós fôssemos muito claros com vocês. A esposa dele foi diagnosticada com o coronavírus, ela está fazendo alguns exames para avaliação no hospital, ela está bem, então nós estamos aguardando a possível presença do Dr. Fernando, mas infelizmente pode ser que ele não consiga. Estamos torcendo aqui para ele conseguir nos acompanhar. Os temas abordados hoje serão, então, terapia-alvo e imunoterapia do câncer esofágico. Meu nome é João Paulo Vasconcelos, eu sou oncologista clínico. Tratamento endoscópico do esôfago de Barrett e os aspectos endoscópicos da neoplasia de esôfago, que será abordado pelo Dr. Luiz Ronaldo. E as alterações genéticas no carcinoma de esôfago, tema que será abordado pela doutora Isabela Elias. Todo o nosso programa, ele se envolve através de um caso clínico real. Eu vou começar apresentando esse caso e nós vamos guardar as perguntas para o final, de acordo aí com os envios das perguntas pelo chat de todos vocês. Então, o nosso caso clínico trata-se de um paciente do sexo masculino, de 47 anos, sem comorbidades, pastor. Esse paciente apresenta um longo histórico de sintomas dispépticos sem tratamento específico e nos últimos 6 meses apresentou uma perda ponderal progressiva não intencional, mais ou menos uns 12 quilos. E há um mês com uma disfagia leve, mas progressiva. Fez uma consulta com o gastroenterologista, que prontamente fez a solicitação de uma endoscopia digestiva alta. Esse é o exame do paciente. A descrição que observa-se entre 36 a 41 centímetros da arcada dentária superior até a junção esôfago-gástrica, uma lesão vegetante, endoscopicamente friável, circunferencial e de fácil sangramento, ocupando aproximadamente 2/3 da luz do órgão, bastante sugestivo de neoplasia. Nós recebemos posteriormente o laudo, confirmando a presença de um adenocarcinoma invasivo com padrão intersticial bem moderadamente diferenciado. Agora eu gostaria de introduzir, então, de chamar o Dr. Luiz Ronaldo para falar um pouquinho, então, sobre esses aspectos endoscópicos da neoplasia esofagiana. Olá, gente. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz, com a presença e com a possibilidade de estar aqui entre vocês. E a gente vai comentar um pouco aqui sobre o esôfago de Barrett, aspectos endoscópicos. A gente dividiu a nossa apresentação em 4 partes: a questão do diagnóstico, estudamento, tratamento endoscópico e novas tecnologias de tratamento. Primeira coisa é que o esôfago de Barrett acontece, então, quando há uma substituição do epitélio estratificado escamoso do esôfago distal por um epitélio colunar metaplásico, ou seja, existe a comprovação de uma metaplasia intestinal especializada com um anátomo patológico. E o que a gente busca é justamente diagnosticar de maneira precoce o esôfago de Barrett, a fim que não haja uma progressão para um adenocarcinoma, e existe um risco real disso acontecer. E qual que é a função do endoscopista na história toda? Diagnosticar, entre aspas, por quê? Só vai haver um diagnóstico do esôfago de Barrett se um endoscopista suspeitar de uma área de epitélio colunar e fizer a biópsia e o patologista, então, confirmar ou não. Além disso, cabe ao endoscopista fazer o acompanhamento dessas alterações, eventualmente estadiar
e, em algumas vezes, também fazer o tratamento endoscópico. E como é que a gente faz o diagnóstico? Né? A gente precisa, basicamente, né, de aparelho de endoscopia de boa qualidade e com uma cromoscopia com ácido acético, né, são recursos simples e que a gente consegue, né, ter um bom diagnóstico. Então, aqui mostrando um detalhe, numa área de epitélio colunar, com aspecto, então, né, de um esôfago de Barth, logicamente, depois de uma biópsia e de uma confirmação histopatológica. Aqui um outro detalhe de uma área de epitélio colunar, né, de forma, né, mais detalhada após a aspersão do ácido acético. E como é que a gente faz para melhorar esse diagnóstico? Assim como se discute há um tempo, né, os critérios de qualidade na colonoscopia, né, a gente precisa discutir critérios de qualidade na endoscopia digestiva alta. Por quê? Né, cerca de 25% de pacientes com adenocarcinoma de esôfago apresentavam, né, uma endoscopia negativa há menos de um ano. Então a dúvida é, será que já não havia alguma lesão incipiente, alguma área de displasia que pudesse dar um diagnóstico mais precoce? E como é que a gente melhora essa detecção? Né, tem relacionado, né, a técnica do nosso exame, o treinamento de endoscopia, do endoscopista, a questão, né, do endoscopia de alta resolução com bons aparelhos e com o uso da cromoscopia. É importante, então, né, que a gente faça uma limpeza adequada do esôfago, retirando a saliva, né, a partir daí que a gente consegue, né, examinar com mais detalhes. A questão do tratamento, é muito importante tratar a esofagite de refluxo, e a gente sabe, né, que 10 a 12% dos pacientes com esôfago de Barth têm esofagite grau C e D, então a recomendação é não biopsiar, né, uma área que a gente suspeita de esôfago de Barth na vigência de uma esofagite erosiva, porque isso dificulta o patologista no diagnóstico, né, entre um processo inflamatório ou mesmo displasia. Então, se a gente faz o exame, encontra áreas, né, com esofagite erosiva, ou uma esofagite erosiva mais acentuada, ou até mesmo na vigência de uma complicação, né, nos casos de úlcera e estenose, a gente não consegue examinar de maneira adequada, né, o que é lesão, o que é úlcera, o que pode ser um tumor, ou o que pode ser um esôfago de Barth. Então, a recomendação é fazer o tratamento dessas lesões por refluxo e, no momento seguinte, repetir a endoscopia com biópsias. O outro fator, o tempo de exame, né, assim como existe definido na colonoscopia, um período que a gente deve gastar retirando o aparelho na endoscopia, isso também faz diferença. Né? Quanto mais corrido o exame, menos chance de detectar alguma lesão, principalmente as lesões mais precoces. A questão de onde procurar a displasia e o câncer, né? A distribuição da lesão não é a mesma em todos os segmentos, então isso é bastante importante de ser avaliado. Aqui, então, né, o que a gente busca não é diagnosticar uma lesão, né, mais avançada. Né? O objetivo é diagnosticar um esôfago de Barth, né, naquelas displasias mais iniciais, a fim que a gente conseguir implementar um tratamento mais efetivo e menos danoso. A cromoscopia, né, dos corantes mais usados, o ácido acético, né, vulgo vinagre, e o Lugol. Então, o ácido acético, né, consegue retirar o muco da superfície da área de epitélio colunar e consegue mostrar com mais detalhes. Aqui, né, o uso do Lugol. O Lugol, né, não vai corar aquela área iodo negativa, que é uma área mais suspeita. E se você faz um exame normal, né, eventualmente você não acha nada, né, ou alguma região que chame atenção, e essa alteração fica muito mais evidente com o Lugol. Aqui um outro caso, né? Aparentemente um exame tranquilo, com uma área irregular numa região. Quando você faz uma cromoscopia com Lugol, aquela área iodo negativa fica bastante mais evidente. Não é que essa área seja uma lesão, mas é uma área que a gente tem que dar mais atenção. Aqui outras imagens, então, do uso do Lugol. Mostra bastante, é bastante tranquilo a gente identificar a área iodo negativa. Existe um sinal, que é o Pink Color Sign, que é o sinal da cor rosa, que mostra que, né, onde existe uma área iodo negativa, depois de um tempo ela fica mais rósea. Isso é um sinal bastante importante para predizer displasia de alto grau. Você fez o exame, identificou uma área iodo negativa e depois de um tempo ela ficou rosa, tem uma chance daquela região já ter uma displasia de alto grau. A cromoscopia eletrônica e magnificação são recursos, né, que também podem colaborar, né, no estadiamento e no acompanhamento dessas lesões.
Aqui um caso, então, de uma cromoscopia digital com NBI. E a cromoscopia com NBI consegue, né, oferece um estudo adequado, né, da parte vascular, né, da mucosa. E existem algumas classificações aqui no IPCL que a gente consegue identificar alguns padrões vasculares na superfície e esses padrões vasculares podem ter alguma correlação com displasia de baixo grau, displasia de alto grau e até mesmo adenocarcinoma. É bastante importante, num paciente com BART, que ele seja adequadamente classificado. A classificação definida para isso é a classificação de Praga, onde, né, o C significa a circunferência de acometimento e o M a máxima extensão. Aqui um exemplo clássico, onde a gente coloca a parte circunferencial, por exemplo, aqui C2, imagine que a gente tem 2 centímetros aqui, e M4, que seria então, né, 4 centímetros de prolongamento dessa área do Barrett. Existe um protocolo definido, que é o protocolo de Seattle, né, que define como a gente deve fazer as biópsias no esôfago de Barrett. A recomendação é biópsia nos 4 quadrantes a cada 2 centímetros ou biópsia a cada 1 centímetro, se houver, né, um exame prévio com displasia, né, anterior. E a gente deve biopsiar de maneira separada lesões suspeitas ou anormalidades da mucosa. E lembrando aqui, se houver, né, um diagnóstico histopatológico de displasia, né, é recomendado que aquela lâmina seja avaliada por um outro patologista. Com base nesses achados, né, a gente consegue classificar, né, histologicamente o Barrett, naquele caso negativo para displasia, indefinido para displasia, com displasia de baixo grau, alto grau ou até mesmo adenocarcinoma. E isso é importante, porque vai orientar, né, qual que é o nosso acompanhamento e a nossa conduta. De maneira geral, né, o paciente faz uma endoscopia, tem esôfago de Barrett, faz uma nova endoscopia depois de 1 ano. Se não houver displasia, ele deve fazer um exame de acompanhamento depois de 2 anos. Se houver o diagnóstico de uma displasia de baixo grau, né, é importante confirmar com outro patologista e o exame ser repetido num período de 6 meses a 1 ano. Se for uma displasia de alto grau, né, é um ponto para você propor um tratamento endoscópico. E se houver uma displasia de alto grau sem irregularidade da mucosa, é importante, então, você pensar numa intervenção cirúrgica ou repetir a endoscopia para estudar de maneira mais detalhada. E quando que a gente considera, né, o tratamento para o esôfago de Barrett? Quando existe uma displasia de baixo grau, alto grau ou carcinoma. Se existe um diagnóstico de esôfago de Barrett sem displasia, esse paciente deve ser acompanhado. Não está indicado, então, o tratamento endoscópico. O estadiamento, né, frequentemente, né, principalmente naqueles casos de lesão mais avançada, a gente precisa, né, ou naquele caso de doença que você não sabe se existe uma proposta de ressecção endoscópica ou de ressecção cirúrgica, a gente pode fazer o estadiamento com uma ecoendoscopia. E isso é importante porque existe uma correlação grande entre o grau de invasão das mucosas e a quantidade, a porcentagem de acometimento linfonodal. De tal maneira que, se o paciente tem um acometimento na submucosa mais profunda, existe um risco de até 44% de um diagnóstico de câncer. Existem vários equipamentos, o ecoendoscópio radial, que dá uma visão 360 graus da estrutura, o eco setorial, que dá uma visão como se fosse uma fatia de pizza, e o uso do mini probes, que são pequenos catéteres que a gente passa pelo canal de trabalho do aparelho e consegue fazer uma ecoendoscopia. Então, aqui um exemplo de um detalhe da ecoendoscopia radial, 360 graus, a linear, que pega apenas um feixe, um segmento. E aqui um detalhe de um ecoendoscópio radial com uma pinça de biópsia e o eco linear, que permite, né, de maneira bastante importante a realização, né, das punções. É aqui o exemplo de algumas agulhas de punção ecoendoscópicas. E aqui uma fotinho, né, para que todos percebam que, né, com o uso da ecoendoscopia a gente consegue, né, estudar, né, a mucosa, submucosa, muscular própria e consegue, né, ter bastante, né, precisão, né, nessa parte de tentar investigar até que camada, né, existe o acometimento da lesão. Além disso, a ecoendoscopia consegue estudar linfonodos, aqui o exemplo de um linfonodo normal, aqui um exemplo de um linfonodo alterado.
E, de maneira geral, a ecoendoscopia tem uma sensibilidade que varia aí de 50% a 80%, com uma acurácia para o T de 76% e uma sensibilidade também de 70%. E o que a gente busca, imagina que você faz o exame no esôfago de Barth, identifica essa área mais polipoide e você consegue, então, definir qual que é o grau, né, de invasão dessa lesão, a partir daí, então, para definir qual que seria o tratamento endoscópico adequado. O tratamento endoscópico, então, lembrando que se o paciente tem uma displasia de baixo e alto grau, se você identifica a lesão, você resseca. Se a lesão não é identificada, ou seja, o paciente foi submetido a biópsias aleatórias e identificou uma área de displasia e não sabe de onde é. A gente deve repetir a endoscopia e fazer novas biópsias. Se for um adenocarcinoma, fazer um adequado estadiamento e definir a conduta. E nos casos onde existe a indicação de uma ressecção endoscópica, ela pode ser feita tanto por meio de uma mucosectomia quanto uma dissecção de submucosa. Existem várias técnicas de ressecção endoscópica de lesão, na verdade desde 1973, então tem 50 anos que os endoscopistas, né, desenvolvem técnicas de ressecar lesões. Aqui uma técnica onde um paciente tem uma área com displasia de alto grau, houve a demarcação das bordas, injeção, né, na submucosa e a ressecção com uma alça de polipectomia. O outro caso de uma mucosectomia por ligadura elástica, ou seja, você faz uma ligadura elástica daquela área alterada e depois com uma alça de polipectomia, você resseca a lesão, aqui a área cruenta, aspecto tardio não, pós, né, ressecção, e aqui como que as peças são obtidas de maneira fragmentada. Outro caso, né, de uma área com displasia e o aspecto do leito pós-ressecção da lesão. A dissecção de submucosa, né, é um procedimento, né, mais avançado do ponto de vista de tecnologia e de recurso. A gente faz a demarcação, né, das bordas da lesão, injeta uma substância e consegue então ressecar uma lesão, né, de maneira menos fragmentada ou às vezes até em monobloco. Existem vários acessórios que são precisos para uma ressecção, para uma dissecção de submucosa, né, o hook, né, que é o cap. Aqui um exemplo, então, de uma área iodo negativa, demarcação das bordas, injeção na submucosa. Então, aqui depois da demarcação, a gente fazendo um túnel, aqui seria então a submucosa, e a superfície, né, do leito onde estava a lesão. E aqui o aspecto, né, de 2, 3 semanas depois. O outro caso, né, um exemplo, então, a mesma coisa, demarcação da lesão, faz incisão na mucosa, resseca a lesão, e é importante fixar adequadamente a lesão. E, né, a pergunta é, a gente deve fazer uma mucosectomia ou uma dissecção de submucosa? Né? Vai depender bastante. A dissecção permite uma ressecção em bloco numa porcentagem maior do que a mucosectomia. A recorrência local é menor na dissecção. O índice de perfuração é um pouquinho maior, mas geralmente sem representação científica. E o tempo operatório também é um pouco mais demorado. E a gente faz um estadiamento endoscópico prévio, né, para definir qual que é o tratamento endoscópico que a gente faz. Uma vez que essa lesão esteja ressecada, a gente tem que fixar adequadamente, ele vai para um novo estadiamento histológico, onde o patologista vai verificar se a ressecção foi feita, né, de maneira a contemplar toda a lesão com margens de segurança. Existem um instrumental diverso que a gente precisa, desde cautérios mais sofisticados a outros acessórios que são necessários para uma dissecção de submucosa. E, né, recentemente, existem algumas novas tecnologias para o tratamento do esôfago de Barrett. A mais recente é o BARCS, né, que é uma ablação por radiofrequência, tem indicação precisa nos casos de esôfago de Barrett com displasia de baixo grau. É importante considerar o tratamento se houver a displasia de baixo grau. Existem, né, várias sondinhas, né, desde circulares, né, como umas mais, né, focais. Aqui um exemplo de outras imagens, então, né, do catéter, do balão. O que acontece? Você coloca o balão, esse balão é insuflado, a gente faz a radiofrequência, a gente vai queimar, né, por radiofrequência a região. E aqui um outro caso de ablação, né, com aquela sondinha, com aquele probe mais focal. Lembrando que tem indicação desse tratamento apenas o esôfago de Barrett com displasia de baixo grau.
Aqui um exemplo, né, elucidativo, um paciente com esôfago de Barrett longo, né, antes do tratamento, e um aspecto 2 anos após o tratamento por radiofrequência. E qual que é a conclusão que a gente tem, né, disso tudo? Né, o diagnóstico de Barrett depende de um bom exame endoscópico. Sem um bom exame endoscópico, sem biópsias, não existe o diagnóstico. É bastante importante, né, a gente fazer a descrição endoscópica detalhada, um protocolo de biópsias bastante específico, a classificação histopatológica do Barrett, né, nessas biópsias. Bastante importante orientar, né, o paciente com Barrett qual que é a necessidade, qual que é a importância desse acompanhamento endoscópico. E, né, uma vez que haja uma lesão alterada, né, a gente tem que definir a abordagem das lesões suspeitas ou com displasia, seja uma ressecção endoscópica ou uma ressecção cirúrgica naqueles casos, né, que a cirurgia se indicar. E a ecoendoscopia pode ser usada em alguns casos mais específicos. Muito obrigado. Muito obrigado aí, Luiz, pela aula excelente. Nós vamos, mais uma vez, informando que a gente vai deixar as perguntas para o final, para a gente poder seguir aqui com o nosso caso clínico. Então, deixa eu puxar minha tela aqui. Então, foi solicitado para o paciente exames de estadiamento, e nesse cenário do câncer de esôfago, o PET tem uma importância muito significativa. Então, em 13 de novembro, ele realizou o primeiro PET-TC e, infelizmente, para nossa surpresa, o PET-TC mostrou um conglomerado linfonodal supraclavicular direita, aqui na imagem da tomografia, medindo 6 centímetros por 3,5 centímetros, com um SUV de 6,01, conforme a gente pode ver na imagem de fusão do PET com a tomografia. Um conglomerado linfonodal paratraqueal superior e inferior, formando uma grande massa que juntos mediam aproximadamente 7 por 4 centímetros, com um SUV observável aqui na imagem de fusão de 13,6. E um conglomerado linfonodal subcarinal, medindo 52 por 49 milímetros, com um SUV de 8,2, também aqui observado na imagem da fusão. E, além disso, a própria lesão primária, uma lesão expansiva hipermetabólica no terço inferior do esôfago, circunferencial, com uma extensão longitudinal de 8 centímetros e medindo mais ou menos 17 milímetros. Aqui a gente consegue ver a medida da espessura da lesão, com um SUV aqui de 17,5. Então, estadiando, complementando o estadiamento desse paciente, nós sabemos que é um tumor de transição esôfago-gástrica, é um TX, porque não foi feita a ecoendoscopia, que é o exame que pode ajudar a gente a estadiar de maneira correta o T, e também não era um exame que a gente ia pensar na utilidade dele, tendo em vista que a gente está claramente frente a um paciente com doença N3. E é importante ressaltar que a presença de linfonodos na região supraclavicular direita, pelo estadiamento do AJCC7, colocaria esse paciente como doença M1. Pelo AJCC8, que é o novo critério de estadiamento, a gente coloca essa doença como um estadio N3M0, mas se a gente for observar o estadiamento agrupado, ainda assim é um paciente com doença em estadio 4, o prognóstico dele se assemelha muito mais ao dos pacientes com doença M1 do que ao dos pacientes com doença M0, infelizmente. Vou falar um pouquinho sobre os princípios do tratamento sistêmico para os tumores avançados de junção esôfago-gástrica. É preciso que a gente saiba que, ao longo da história da oncologia, esses tumores foram estudados
em conjunto com os tumores de estômago. Então, muitos dados dos estudos que a gente tem são dados que trazem informações para câncer de esôfago e câncer de estômago. Se a gente for pegar dessa população mista, a expectativa de vida apenas com observação e cuidados clínicos, ela não chega a 6 meses de vida. Quando a gente começou a testar vários esquemas diferentes de quimioterapia, lá vem a sopa de letra dos oncologistas, mas nós não vamos nos deter muito em relação a isso. O que a gente foi observando foi um ganho incremental progressivo em relação à mediana de sobrevida desses pacientes. E a gente tem mais ou menos como doublet de cisplatina, ou platina e fluoracil como tratamento padrão, e existe um questionamento de se associar uma terceira droga ou não em relação ao real benefício para esses pacientes. Para definir isso, foram feitos alguns estudos. Eu acho que o mais interessante para a gente é essa meta-análise de rede, que avalia aí 65 estudos, mais de 13 mil pacientes, tentando responder qual é o melhor esquema de tratamento. É melhor eu fazer 3 drogas, é melhor eu fazer 2 drogas, e o interessante da meta-análise é que ela me permite comparar estudos que nunca foram comparados diretamente, ou drogas que nunca, ou esquemas de quimioterapia que nunca foram comparados diretamente. Por exemplo, aqui a gente pode citar, então, cisplatina e fluoracil com o fluoracil isolado, com o antraciclina, cisplatina e fluoracil. A gente usa um comparador comum como controle para permitir essa comparação indireta. E o que a gente observa é que os esquemas com 3 drogas, eles parecem sim aumentar de uma maneira significativa, mas talvez marginal, o benefício em sobrevida para os pacientes. Mas esse benefício vem com um preço, que é o preço do aumento de toxicidade. Aumento de toxicidade hematológica, aumento de toxicidade gastrointestinal. Então, eu aumento mais uma droga, mas eu também aumento a toxicidade. Um outro ponto importante, um outro fator importante para a gente observar relatar a presença da hiperexpressão de HER2. Esse estudo é o estudo pivotal TOGA, que avaliou uma subpopulação. Aqui a gente sai da população de todos os pacientes. Eu procuro a medicina personalizada, a droga-alvo, procuro os pacientes que têm essa hiperexpressão do HER2, que é uma proteína transmembrana relacionada ao crescimento epidérmico. Basicamente, é uma proteína que estimula o crescimento celular, uma proteína transmembrana, também presente, por exemplo, em câncer de mama. E em torno de 7 a 38% dos pacientes vão ter essa alteração, essa hiperexpressão. E quando a gente associa um anticorpo monoclonal direcionado contra essa alteração genética à quimioterapia, a gente aumenta e reduz aí em mais ou menos 35% o risco de óbito, aumenta em quase 6 meses a mediana de sobrevida desses pacientes. Então passa a ser a entrada do tratamento do câncer de esôfago, de junção, ou câncer gástrico, na era da medicina molecular, na era da medicina de precisão, e hoje é um tratamento padrão. Então, a nossa conclusão é que não existe um tratamento primeira linha padrão de quimioterapia. A gente tem que sempre pensar em alocar esses pacientes em estudos clínicos, tendo em vista que novas drogas estão se desenvolvendo, a possibilidade desses pacientes terem acesso a essas drogas é através de estudo clínico. Os pacientes que têm alteração molecular do HER2, normalmente pesquisada em imunistoquímica, devem receber o trastuzumab, e aí associado ao doublet de quimioterapia. E os pacientes com HER2 negativo, você deve individualizar essa escolha de acordo com ECOG, PS, o perfil de toxicidade, a motivação do paciente. Naqueles pacientes mais frágeis, o uso de quimioterapia isolada é aceitável. No paciente padrão, a gente vai usar normalmente combinações de 2 drogas, e no paciente muito selecionado, em que a gente quer fornecer uma grande taxa de resposta e que a gente considera que dá conta da toxicidade, a gente poderia associar 3 drogas, e aí o esquema preferencial seria o esquema que a gente chama de FLOT. O material patológico desse paciente da biópsia foi encaminhada para avaliação do HER2 por imunistoquímica. Está aqui o laudo do exame dele, um score negativo. Então, é um paciente que não se beneficia
da associação do trastuzumab, ficando apenas com quimioterapia como opção de tratamento de primeira linha, mas como era rotina nossa no serviço fazer a avaliação de instabilidade de microsatélite na imensa maioria dos pacientes com doença avançada, e vocês vão entender por quê. Esse paciente veio na imunohistoquímica com a perda de expressão de duas proteínas de reparo de dano de DNA, que é a PMS2 e MLH1. A gente vê aqui de vermelho a perda de expressão dessas proteínas. E isso indica um fenótipo de instabilidade de microsatélite por perda da expressão dessas proteínas. E as implicações, o que isso quer dizer, por que eu devo pesquisar e a importância disso, vão ser trazidas agora pela doutora Isabela Elias, nossa coloproctologista e mestre em oncogenética. Isabela, você tem agora a tela. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no DI Expert. E hoje eu vou falar sobre esse fenótipo molecular que o Dr. João Paulo pesquisou e encontrou no paciente dele, no tumor de esôfago do paciente dele, que é a instabilidade de microsatélites. Eu vou iniciar com essa frase de Fearon e Vogelstein, publicada em 1990, que fala que a patogênese da neoplasia humana é um quebra-cabeças, que deverá ser resolvido nas próximas décadas. E foi exatamente isso que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 30 anos, vem acontecendo, uma evolução gigantesca do conhecimento sobre a biologia molecular tumoral, e foi exatamente o que eu presenciei de perto, que eu acompanhei de perto, na última década. Realmente é impressionante essa evolução. E esses autores publicaram no final da década de 80, eles descreveram aquela via clássica de carcinogênese coloretal, que todo mundo conhece, que é a via caracterizada pela instabilidade cromossômica, né? Mas com o passar dos anos, como eu disse, os estudos se desenvolveram muito, o avanço da tecnologia também foi muito grande e foi demonstrado que o câncer coloretal é uma doença de múltiplas vias de carcinogênese. E hoje a gente pode dividir o câncer coloretal em duas grandes vias de carcinogênese que são independentes, são mutuamente excludentes e têm características clínicas, patológicas e moleculares distintas. A primeira delas é aquela via descrita por Vogelstein, né, que é a via de instabilidade cromossômica, que é subdividida, então, em 3 outros subgrupos. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa via, porque o nosso foco hoje é a outra via, a MSI, que é a via de instabilidade de microsatélites. É uma via causada pela deficiência do mecanismo de reparo do DNA, e ela primeiramente foi descrita nos tumores coloretais dos pacientes com síndrome de Lynch, sendo considerada, então, a assinatura genética dos tumores de síndrome de Lynch. Mas, posteriormente, nós descobrimos que 15% dos tumores coloretais esporádicos também possuem esse fenótipo de instabilidade de microsatélites. Rapidamente, falando da síndrome de Lynch, ela é uma síndrome hereditária, das mais comuns que tem, como predisposição ao câncer, né? Ela tem um padrão de herança autossômico dominante e é responsável por 3 a 4% de todos os tumores coloretais. A gente sabe que ela aumenta consideravelmente o risco da pessoa desenvolver câncer coloretal e câncer de endométrio, mas também aumenta o risco de desenvolver tumores em todos esses órgãos representados nesse desenho esquemático, todos esses que estão em vermelho, ok? Ela é uma síndrome que requer um tratamento e uma vigilância específicos e também aconselhamento genético. Então, agora que nós vamos falar especificamente da instabilidade de microsatélites. O que é a instabilidade de microsatélites? É uma instabilidade, ou seja, uma hipermutação dos microsatélites, que são sequências repetitivas de nucleotídeos
distribuídas por todo o genoma, né? Aqui eu dou o exemplo de uma estabilidade de microsatélites. A gente vê a repetição dos nucleotídeos ATTG várias vezes, né? Então, isso é um microsatélite. A gente sabe que a instabilidade de microsatélites é um fator prognóstico independente em vários tipos tumorais. Em alguns tipos ela traz bom prognóstico, em outros tipos tumorais ela indica um mau prognóstico. Ela também é um fator independente que está associado a respostas à quimioterapia, principalmente a fluoropirimidinas. E as pesquisas recentes têm demonstrado que a instabilidade de microsatélites ela tem um valor preditivo positivo para a eficácia dos inibidores de checkpoint imunes, né, para a imunoterapia nos tumores metastáticos, e isso é independente da origem primária do tumor. E por causa disso, em 2017, o FDA aprovou o pembrolizumab, que é uma imunoterapia, um inibidor de checkpoint imune, para todos os tumores com instabilidade de microsatélites avançados, independente do tipo de tumor, da origem histológica do tumor. Já há algum tempo que a gente tem feito o rastreamento universal da síndrome de Lynch, isso é, a pesquisa de instabilidade de microsatélites em todos os tumores coloretais diagnosticados, além de servir para o rastreamento da síndrome de Lynch, isso também serve para a personalização do tratamento oncológico, mas atualmente vários autores têm recomendado que a gente faça essa pesquisa de instabilidade de microsatélites em todos os tumores sólidos humanos avançados, independente da origem, justamente para poder avaliar essa possibilidade da realização da imunoterapia. Acontece que ainda não existe uma recomendação formal para esses testes, esses exames em tumores que não o colo retal e o de endométrio. Mas o que a gente tem visto são inúmeros trabalhos sendo publicados tentando validar os métodos, né, tradicionais para a pesquisa dessa instabilidade, para a pesquisa desse fenótipo, para os demais tumores, e tem sido avaliado também outras técnicas emergentes para melhorar a detecção desse fenótipo, né, em outros contextos específicos, e trabalhos também tentando demonstrar qual é a frequência desse fenótipo nos outros tumores que não endométrio e colo retal. Então, eu dou o exemplo aqui de 2 artigos, dentre vários outros publicados, e eles tentam, eles estudam a presença da instabilidade de microsatélites, vem a frequência de instabilidade de microsatélites em vários tumores. O primeiro dele estuda 23 tipos de câncer e o segundo 39 tipos. E essa é uma tabela que eu fiz compilando os dados desses 2 trabalhos, que mostra que a gente vê uma alta frequência, né, desse fenótipo em tumores de endométrio, estômago e colo retais, que são inclusive tumores do espectro da síndrome de Lynch. No tumor de esôfago, né, no caso do nosso paciente, essa frequência é baixa, ela varia entre 1 a 3%, né, nos trabalhos que a gente vê. E nos outros órgãos também uma frequência mais baixa. Os órgãos que eu não coloquei aqui é porque são todos com frequência inferior a 1%. Bom, e como é que a gente vai identificar, então, a instabilidade de microsatélite? Bom, ela sempre é um exame que é feito em tecido tumoral, tá? Porque é uma característica molecular, é um fenótipo. E atualmente existem 2 técnicas bem estabelecidas. Uma é a PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, e a outra é a imunohistoquímica das proteínas de reparo do DNA. São métodos hoje equivalentes para o rastreamento da deficiência do mecanismo de reparo do DNA, como eu disse, no câncer coloretal e endométrio, mas ainda não está bem estabelecido nos outros tipos de tumor. Essa aqui é um exame, então, de PCR, é um exame realizado em laboratório de biologia molecular. Então, ele vai amplificar e analisar os microsatélites e ver se existe a instabilidade, né, a hipermutação ou não.
Geralmente é feito um painel como esse de 5 marcadores, e quando existe instabilidade em 2 ou mais marcadores, a gente considera esse tumor como tendo o fenótipo de instabilidade de microsatélites. Já a imunistoquímica, ela não analisa a instabilidade de microsatélites. Ela é uma evidência indireta desse fenótipo. O que ela analisa é a expressão proteica dos genes de reparo. Tá? Ela é um exame barato, é um exame rápido, é um exame que está amplamente disponível nos laboratórios de anatomia patológica. É um exame muito sensível, assim como o PCR, os dois são exames muito sensíveis e específicos. E a imunistoquímica ela é factível em amostras tumorais bem pequenas, como, por exemplo, biópsias endoscópicas, né? É possível fazer. Em relação ao PCR, ela tem a vantagem de identificar qual gene está afetado. E isso pode, então, direcionar o nosso sequenciamento subsequente, sequenciamento genético. Um detalhe que em pacientes com suspeita da síndrome de Lynch, um paciente que não tem câncer, mas está dentro de uma família suspeita de ser portadora da síndrome de Lynch, a gente pode fazer essa avaliação em adenomas. Isso pode ser útil para o rastreamento da síndrome de Lynch. Essas fotos são, inclusive, de um paciente meu, um paciente que eu estudei no meu mestrado, que a gente estudou um adenoma menor do que 5 milímetros, era um adenoma bem pequenininho. E a gente pode ver que ele perdeu a expressão das proteínas MSH2 e MSH6. Esse paciente tinha síndrome de Lynch, ele foi depois sequenciado e ele tinha mutação no gene MSH2. É lógico que, se a expressão for preservada em adenomas, a gente não pode excluir a síndrome de Lynch. Mas quando existe ausência de expressão, aí a gente tem que prosseguir com o sequenciamento para fazer o diagnóstico da síndrome. Então, qual dos dois exames a gente prefere? Bom, eles são igualmente válidos, né, como testes iniciais para a detecção desse fenótipo de instabilidade de microsatélites em tecido tumoral, mas nenhum deles tem uma sensibilidade de 100%. E o que a gente faz, por exemplo, para o rastreamento da síndrome de Lynch, eu geralmente tenho preferência, e é o que a gente vê, né, acontecer, uma preferência pela imunistoquímica, pela grande disponibilidade em laboratórios, né, de anatomia patológica, mas se ela dá negativo, eu sigo e faço o PCR. Porque fazendo os dois exames, a gente pode chegar numa sensibilidade completa, uma sensibilidade de 100%. Da mesma forma, o que a gente vê é que antes de indicar a imunoterapia, a gente também faz e subsequentemente faz um segundo exame para ter certeza do fenótipo, ok? Bom, o que acontece é que o NGS, que é o Next Generation Sequencing, ou sequenciamento de nova geração, é uma tecnologia mais recente, né, que é o sequenciamento massivo em paralelo, que permite analisar inúmeros genes ao mesmo tempo, né, analisa milhões de fragmentos de DNA simultaneamente, e essa técnica tem sido cada vez mais usada, mais frequentemente usada, como ferramenta de determinação do perfil genômico tumoral, né, por exemplo, pesquisa de mutações em Carras e BRAF, inclusive para predição de resposta a quimioterápicos. E eu acredito que essa técnica deverá substituir as outras duas no futuro. Ainda não é a realidade, mas pode ser que isso aconteça no futuro. Inclusive, esse exame, o Foundation-1, ele já é um exame aprovado pelo FDA e ele detecta alterações genéticas múltiplas, ele analisa todos esses 324 genes, ele analisa a instabilidade de microsatélites e ele analisa a carga de mutação tumoral em tumores sólidos, né? Mas ainda é um exame caro para a gente, ele ainda requer amostras de boa qualidade de DNA, tanto tumoral quanto de tecido normal, está restrito a laboratórios extremamente especializados, então é realmente uma visão para o nosso futuro. Parece que é o que a gente vai ter no futuro.
Bom, historicamente, as drogas ignoravam a heterogeneidade molecular do câncer, né? E agora, a oncologia de precisão, como o Dr. João Paulo disse, né, está acontecendo, né? É uma atualidade e cada vez vai ser mais utilizada no nosso futuro, né? Vem aparecendo com os avanços do conhecimento da biologia e da imunologia tumoral, né? E a gente vê que medicamentos estão sendo desenvolvidos para tratar o câncer com base em alterações genéticas moleculares específicas, com base em marcadores fenotípicos imunológicos, né? E isso transcende a histologia tumoral. Né? O marco foi a aprovação do pembrolizumab, que é um inibidor de checkpoint imune, para o tratamento de pacientes com tumores com esse fenótipo de instabilidade de microsatélites, independente da origem, né? Isso dá, então, início à era do que a gente chama de drogas tecido-agnósticas ou histológico-agnósticas, né? Então, o desenvolvimento dessas drogas-alvo e da imunoterapia parece que vai mudar drasticamente o cenário da oncologia de precisão, né? A oncologia personalizada em um futuro próximo. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigada. Vou repassar a palavra para o Dr. João Paulo. Muito obrigado mais uma vez, Isabela, pelos esclarecimentos genéticos aí. Você que é a nossa porto seguro aí nos momentos difíceis de interpretação desses dados e de genética e que ajuda os nossos pacientes muito. Vou voltar aqui à nossa apresentação. Pronto. Então, retomando o caso clínico, agora já de posse de todas essas informações, é um paciente com adenocarcinoma de esôfago, transição esôfago-gástrica, estádio 4A, um paciente que tem o estadiamento pelo AJCC8 de T4A, T3XN3M0, HER2 negativo, instabilidade de microsatélite. Um outro exame que foi feito é a avaliação do PDL1 pelo critério combinado. Isso aqui nada mais é que um score que a gente usa para avaliar a intensidade do infiltrado inflamatório do tumor. Também como uma forma de tentar predizer um efeito à imunoterapia, ele tem um score de 10. Por conta do quadro clínico do paciente e em sendo o tratamento padrão, foi iniciado quimioterapia em primeira linha. O esquema escolhido foi o esquema de 3 drogas, uma vez que trata-se de paciente bastante fit e com um desejo muito intenso de melhora de sintoma, de redução de volume de doença, até no intuito de uma doença avançada, mas loco-regional, não muito sistêmica, e com a ideia de tentar fazer uma indução importante, deixar ele com o mínimo de volume de doença possível para tentar abordagens posteriores de consolidação. Então, ele foi submetido a 6 ciclos, que dá 3 meses de tratamento, o esquema é bissemanal. De toxicidade, ele teve um pouco de astenia, fadiga e elevação de transaminases moderada, mas sem repercussão sintética na função hepática. Ele rapidamente, com desaparecimento completo da disfagia, uma redução muito importante da linfadomegalia supraclavicular palpável que ele tinha. E aqui a gente consegue observar o novo PET-TC de avaliação de resposta que foi feito. Então, na primeira linha, a gente consegue, na primeira fileira, a gente consegue ver os exames da fusão do exame de base de novembro. E na segunda, os exames que foram realizados posteriormente, agora em fevereiro de 2020. O que a gente vê é uma redução das dimensões e da intensidade do hipermetabolismo glicolítico da lesão primária no terço inferior do esôfago. A gente caiu de uma espessura de 17 milímetros para 7 milímetros, uma extensão de 7 centímetros para 6,5 e uma queda no SUV de 17,5 para 7,2. Além disso, uma redução acentuada das dimensões e da intensidade do hipermetabolismo glicolítico nos linfonodos e na linfonodomegalia cervical, supraclavicular e mediastinal. Então, uma resposta parcial muito importante. Se vocês compararem aqui as primeiras figuras, a gente vê claramente o tanto que as lesões apagam
no PET e o paciente com uma resposta clínica muito boa, muito tranquilo e conseguindo manter uma vida produtiva e ativa a despeito do diagnóstico. Então, após 6 ciclos de FLOT com uma resposta clínica cardiológica importante, foram realizados mais 2 ciclos de FLOT, mas a gente sabe, principalmente os oncologistas que estão assistindo, sabem que tanto o docetaxel quanto a oxaliplatina, que são quimioterápicos utilizados nesse regime, elas têm uma característica de induzir uma neuropatia progressiva, às vezes muito difícil de controlar e de aparecimento muito rápido. E a gente sabe que 3 drogas para esses pacientes têm um tempo, não dá para manter muito tempo. Então, foi optado por desescalonar e fazer um tratamento que a gente chama de manutenção apenas com a droga, com a fluoperimidina. Em abril foi repetido um novo PET desse paciente, mesmo ele mantendo o tratamento de manutenção, ele ainda apresentava alguma toxicidade, alguma astenia, um pouco de mucosite, mas ainda assim a gente observou para esse PET, infelizmente eu não tenho as imagens, mas a gente tem o laudo e o laudo mostrando claramente redução, mais uma vez, da espessura, né, da lesão primária de 5 milímetros para 5 milímetros. A extensão longitudinal, que era de quase 8 centímetros, foi para 6, agora 3,2 centímetros. Uma redução das linfonodomegalias, a linfonodomegalia supraclavicular dele tinha quase 7 centímetros, agora praticamente de tamanho normal, com o SUV bem baixinho. E o hipermetabolismo ainda reduzido e as lesões mediastinais bastante reduzidas. Então, uma resposta à quimioterapia muito boa. É o que a gente quer ver nesses pacientes. Repetimos uma endoscopia dele, essa imagem da endoscopia do paciente, mostrando que aquela lesão que ocupava aproximadamente 70%, 80% da luz do órgão passa a ocupar aproximadamente 50%. O próprio endoscopista, que foi o mesmo endoscopista que fez o exame dele inicialmente, coloca como uma resposta parcial, uma redução importante da lesão endoscopicamente, o que é corroborado pela característica e pelos sintomas, né, pela melhora sintomática do paciente. E ele cansou de quimioterapia, falou que não queria mais quimioterapia, que estava querendo considerar seriamente ou interromper o tratamento ou uma mudança no tipo de tratamento para poder melhorar a qualidade de vida dele, apesar da idade jovem. É um paciente que preocupa muito aí com a qualidade de vida, o fato dele ser pastor, a importância que ele tem para a comunidade dele. A quimioterapia teve um benefício incrível, melhorou muito e ele agora estava sofrendo muita toxicidade e problemas com a qualidade de vida dele e a funcionalidade dele. Então, o que nos resta para um paciente que, neste momento, por toxicidade, vai interromper o tratamento de primeira linha? Para a população global de câncer de estômago e junção esôfago-gástrica, a gente sabe que a quimioterapia, quando comparada também contra o melhor cuidado clínico, ela provoca um benefício em sobrevida global, uma redução relativa de 40% no risco de óbito, mas quando a gente avalia os benefícios absolutos, esses benefícios são bem marginais, girando em torno de 1,5 mês, 2 meses, quando a gente compara os agentes isolados, que basicamente são taxanes e irinotecan. Lembrando que esse paciente recebeu o taxane em primeira linha, então a chance seria, a oportunidade para ele seria o irinotecan. Mas também na segunda linha, o câncer de esôfago, de estômago, ele já entrou na era da medicina de precisão, da medicina molecular. O uso do ramucirumab, que também é um anticorpo monoclonal, agora contra a via ou contra o receptor do VEGF, que é um receptor, um antiangiogênico, a via de angiogênese. Essa medicação ela mostrou um benefício quando usada isoladamente e também quando usada associada à quimioterapia de Taxol. Agora os benefícios permanecem ainda bastante discretos, mas a gente começa a atingir medianas de sobrevidas que a gente não via em segunda linha, em torno aí de quase 10 meses, 5 meses após a progressão em segunda linha para os pacientes que foram tratados com a droga. Mas este nosso paciente não é o paciente usual. A Isabela mostrou que ele corresponde a aproximadamente 4% dos tumores de esôfago, de junção esôfago-gástrica, porque ele é um paciente com instabilidade de microsatélite e com CPS maior do que 10.
Esse estudo ainda não foi publicado, ele foi apresentado no congresso do ano passado, é o Keynote 181, que avaliou o uso do imunoterápico pembrolizumab em segunda linha contra quimioterapia em pacientes com câncer de esôfago ou junção esôfago-gástrica Siewert tipo 1. Nesse estudo entraram adenocarcinoma e carcinoma de células escamosas, e o que o estudo mostra é que para aquela população de pacientes que tinha esse score de infiltração imune maior ou igual a 10, o imunoterápico é muito superior à quimioterapia, com quase metade dos pacientes vivos em 12 meses e 26% deles vivos em 18 meses, contra 20% e 11% da quimioterapia. E a gente pode observar na curva de sobrevida a tendência de formar o que a gente tem de tanta expectativa e desejo de uso da imunoterapia, que é a sobrevida prolongada, que é a mudança da história natural da doença com esses pacientes. Já é uma população selecionada, mas o nosso paciente ele ainda faz parte de uma população ainda mais selecionada, porque ele apresenta instabilidade de microsatélite. Então, os dados que a gente tem para a imunoterapia nesses pacientes, como a doutora Isabela citou, em relação à instabilidade de microsatélite, nós temos esse estudo que é uma avaliação do MET. O MET foi um estudo que avaliou pacientes de vários tipos de tumores com essa característica de instabilidade de microsatélite e tratou com outro imunoterápico, que é um primo do pembrolizumab, que é o nivolumab. Eles são de empresas farmacêuticas diferentes, mas são basicamente agentes de mesmo tipo de ação. E nesse grupo heterogêneo de diversos tipos de tumores, a gente tinha 3 pacientes com câncer de esôfago, ou junção esôfago-gástrica, que todos eles tiveram benefício. E a coorte, a mediana de sobrevida desses pacientes todos, que eram politratados com quimioterapia, foi de 17 meses, uma coisa que a gente não viu. Levantando a lebre de que, talvez a imunoterapia seja realmente algo que possa mudar a história natural da doença destes pacientes com essa alteração. Lembrando que nos Estados Unidos a gente já tem a aprovação do pembrolizumab como terapia agnóstica, ou seja, independente do tipo de tumor, para essa alteração genética. E um compilado, essa tabela é muito interessante porque ela traz um compilado de 3 estudos com o pembrolizumab, outro imunoterápico, com o pembrolizumab em 3 cenários. No cenário de terceira linha, especificamente para tumores de esôfago e junção, no cenário de segunda linha e de primeira linha. Só que nessa tabela ele avalia apenas os pacientes que estavam nesse estudo e que apresentavam a característica da instabilidade de microsatélite de alta frequência. Então, o que a gente observa? Quando compara em primeira linha pembrolizumab com químio, a taxa de resposta é maior para o pembrolizumab nesses pacientes, a mediana de sobrevida livre de progressão dobra e a mediana de sobrevida global nem é alcançada, conta 8 meses e meio para aqueles pacientes com instabilidade de microsatélite que tomam quimioterapia. Para o nosso paciente, especificamente, a situação clínica que mais se semelharia seria o Keynote 061, que é os pacientes com segunda ou linhas subsequentes de tratamento. Esses pacientes do estudo que tinham instabilidade de microsatélite e que foram randomizados para pembro ou quimioterapia, a taxa de resposta era de quase 50% dos pacientes, ou seja, não é uma taxa de resposta muito diferente quando eu vou mudando as linhas de tratamento. A gente vê em terceira linha 57%, então eu posso pensar que metade desses doentes vai ter pelo menos redução de 30% no volume das lesões-alvo, isso que provavelmente se traduz em benefício clínico em torno de 60%, 70%, que é muito maior do que a quimioterapia dá em primeira linha. Uma mediana de sobrevida livre de progressão que sai de 3 meses e meio para quase 18 meses, um benefício absurdo, e mais uma vez uma mediana de sobrevida global que a gente ainda nem atingiu, contra 8,1 meses. Então, todos esses dados mostram que é uma população diferente de câncer de esôfago. Corresponde ali a 3, 4%, mas ela precisa de ser identificada porque, para essa população, nós aparentemente temos armamentário medicamentoso que muda a história natural da doença. Concluindo, então, para o tratamento de segunda linha, não existe um tratamento quimioterápico padrão. Mais uma vez, considerar sempre alocar esses pacientes em estudo clínico. Obviamente, a gente precisa de avaliar as condições do paciente, a extensão da doença, o tempo de progressão após a primeira linha, porque esse paciente, quanto melhor essas características, maior o benefício do tratamento.
Os pacientes que têm HER2 daquela linha, quando progride ao tratamento, eles são ainda tratados da mesma forma como aqueles pacientes que não têm a expressão de HER2, apesar de a gente já estar começando a ter dado para tratamento sequencial. E a escolha tem que ser individualizada, levando em conta as condições do paciente. Para os pacientes que têm PDL1 maior do que 10, nós vamos usar o pembrolizumab. A alternativa seria monoquimioterapia, ramucirumab, taxol com ramucirumab. Mas nos pacientes que têm instabilidade microsatélite de alta frequência e que você consegue acesso à droga, não há dúvida que a imunoterapia, pelos dados que eu mostrei, por essa possibilidade de trazer sobrevida a longo prazo e mudar a história natural da doença, é o tratamento mais significativo e mais importante em segunda linha. Então, trazendo essa figura aqui, tentando resumir toda a nossa conversa de hoje para a oncologia, em primeira linha, os pacientes com carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma de junção, eles vão receber platina e fluoperimidina, e aqueles com hiperexpressão de HER2 vão tomar quimioterapia com o trastuzumab. Os pacientes que apresentam uma condição clínica melhor, eles poderiam receber tratamento com 3 drogas quimioterápicas. Na segunda linha, a pesquisa do PDL1 passa a ser fundamental, porque no CPS maior do que 10, o pembrolizumab se mostrou superior à quimioterapia. Os pacientes com instabilidade microsatélite devem receber o pembrolizumab, que é a droga aprovada nesse cenário, e para aqueles pacientes em que isso não for possível, a alternativa é o anti-VEGF, o ramucirumab com ou sem quimioterapia. E ainda assim, na terceira linha, a gente tem a opção naqueles pacientes com PDL1 maior do que 1 de tentar fazer o uso do pembrolizumab. Então, essa é a figura que resume a minha aula. Infelizmente, apesar da gente ter tentado aguardar o retorno do Fernando, o Fernando continua preso com essa intercorrência familiar que eu citei no início da aula. Nós gostaríamos de pedir desculpa para todos vocês, porque agora seria o momento da aula da robótica no esôfago, e a gente compromete numa próxima oportunidade de apresentar essa aula do Fernando para vocês, que eu tenho certeza que é de interesse de todos e que, mais uma vez, vai ser uma aula brilhante. Então, concluindo, para a gente concluir aqui o caso clínico e abrir um pouco para as perguntas, porque estão aparecendo algumas perguntas aqui, e abrir para discussão. O paciente, então, foi iniciado com o pembrolizumab, 200 mg a cada 21 dias. Eu tive com esse paciente na terça-feira. Esse paciente está tendo uma ótima resposta, uma ótima tolerância clínica, e nós devemos reestadiá-lo em breve, dentro de 1 a 2 meses aí, e é bem possível que a gente note ainda uma melhora ainda maior, e se tudo correr conforme a nossa expectativa, esse paciente vai ter um benefício prolongado desse tratamento, mudando a história natural da doença dele. Eu agradeço mais uma vez aí a participação de todos. Eu vou chamar os meus colegas agora para abrirem as câmeras e os microfones para a gente poder iniciar uma discussão. Peço para que enviem as perguntas pelo chat para a gente poder ler aqui e fazer os comentários também, tá ok? Muito obrigado. Então, gostaria de chamar a doutora Isabela, doutor Luiz. Daqui a pouquinho ele vai abrir a tela dele. Eu quero, vou puxar aqui as perguntas que a gente tem. Não estou conseguindo abrir a câmera. Acho melhor você abrir, viu, Luiz? Porque o que tem de pergunta para você aqui, meu amigo... Abriu aqui agora. O pessoal tá... Olha só, vou começar aqui. O Antônio de Paula parabeniza pelas apresentações. Muito obrigado, Antônio, por passar um pedaço dessa quinta-feira à noite fria aqui com a gente. Davi Lima, eu sei que você já respondeu no chat, Luiz, mas acho que vale um comentário aqui para todo mundo, viu? O Davi parabenizou pela sua exposição e ele pergunta: na prática, você utiliza o protocolo de Seattle ou recomenda? Em quais casos e com qual periodicidade? Tem alguma dica para fazer em Barrett longo devido ao sangramento? Eu queria que você colocasse para a gente aqui o que você respondeu direto para ele. Tá certo, eu agradeço a pergunta. O protocolo padrão é o protocolo de Seattle, mas é um protocolo que já tem um tempo
e eu acho que a gente deve considerar, né, algumas modalidades, né, mais recentes. O que a gente vê, né, que o protocolo de Seattle, o esquema de você fazer biópsias aleatórias, né, num segmento, principalmente se for um barre longo, você acaba não retirando tanto material representativo de toda a superfície. Com a tecnologia disponível hoje, não estou falando nada sofisticado, um aparelho de endoscopia bem feito, um exame detalhado, cuidadoso, você consegue diagnosticar muito mais área com displasia de baixo grau ou área alterada se você fizer um estudo endoscópico detalhado da mucosa e biopsiar, né, aqueles pontos específicos. Mas a recomendação, né, de protocolo pelas sociedades ainda é realizar o protocolo de Seattle, que são biópsias, né, em cada um dos 4 quadrantes a cada 2 centímetros, se o paciente não tiver displasia né, em algum exame anterior. Luiz, o Edivaldo Fraga Moreira está parabenizando pela apresentação, muito didática, e ele está perguntando como você acompanha paciente assintomático com pequena lingueta de Barrett. Ele deu aqui 1,5 centímetros. É diferente de acompanhar se fosse um Barrett de 4 centímetros? Certo. Existem alguns guidelines que a gente segue, né? Tem um guideline da Sociedade Europeia e da Sociedade Americana de Gastroenterologia. Os dois guidelines divergem um pouquinho, né, entre si. O guideline da ESGE não recomenda, se você dá um diagnóstico de Barrett menor do que 1 centímetro, não recomenda biópsia e não recomenda acompanhamento. Se o Barrett está entre 1 centímetro a 3 centímetros, independente se for circunferencial em lingueta, a gente faz uma biópsia a cada, né, faz um estudo endoscópico a cada 5 anos. E se o Barrett for um Barrett maior do que 3 centímetros de extensão, recomenda-se um estudo endoscópico a cada 3 anos. Já a Sociedade Americana tem um pouquinho diferente. Você faz uma endoscopia, depois de 1 ano repete a endoscopia com biópsia, se não tiver displasia, a cada 2 anos. Então, né, vai depender um pouquinho do que, né, que tipo de guideline a gente vai seguir, mas de maneira geral, recomenda-se a gente não chamar muita atenção para aquele caso de Barrett com menos de 1 centímetro, que você vai fazer a biópsia, o paciente vai ficar assustado que tem um Barrett que vai evoluir para câncer, e na verdade a chance disso acontecer é bem baixa. Luiz, mais uma pergunta aqui. Eu te falei, cara, te avisei. Qual que é o índice de recidiva após a ablação do Barrett com displasia de baixo grau? Entendi. Por ablação, não foi? Isso, após a ablação do Barrett com displasia de baixo grau. Eu acabei de ver uma outra pergunta aqui, aproveitar para responder as duas. Né? Antigamente usava-se o argônio e a laser e via que, na verdade, queimava a parte mais superficial da mucosa, mas não queimava toda a mucosa que precisava. Né? O radioablação por radiofrequência consegue produzir uma lesão, né, de 500 até 1000 micras, e com isso consegue, né, queimar toda a mucosa e a muscular da mucosa, preservando a submucosa. Então, pela literatura, essa técnica tem um resultado bom, né, acima de 95%. O que acontece é que a gente tem que considerar vários aspectos. Por exemplo, né, o meu conhecimento teórico da radioablação é 0, não fiz nenhum caso, só conhecimento teórico. Então, assim, se um Barrett é longo, se você está começando a fazer os casos, né, a gente deve possivelmente esperar um resultado menor do que, né, de um centro de referência com um volume muito grande. E aí a diferença, né, para o plasma de argônio, a princípio não se recomenda mais, porque a queimadura é superficial e não consegue queimar toda a mucosa e acaba deixando o tecido, né, acaba deixando Barrett ou displasia mesmo assim. Então a recomendação por radiofrequência, porque consegue queimar toda a mucosa e a muscular da mucosa. Ok, muito bem. Enquanto a gente vai apurando aqui algumas outras perguntas, eu queria que a Isabela comentasse. Isabela, mais uma vez, obrigado pela participação, parabéns pela sua aula. Eu queria que você comentasse uma coisa que vocês, proctologistas, já sabiam muito antes de nós, oncologistas e nós clínicos, que era a importância do que você falou do rastreio universal para Lynch, tá? E a gente tem, obviamente, nós estamos com uma sala cheia de experts em câncer gastrointestinal, mas nós também temos oncologistas que tratam de outros tipos de tumores. Então, na sua opinião, hoje, qual que é, para quem a gente deveria
pedir a pesquisa de estabilidade por microsatélite da imunohistoquímica, pensando em rastreamento familiar de Lynch? Para qual tipo de tumor? Bom, como eu disse, já há vários anos que a gente tem feito para todo tumor coloretal diagnosticado. Tem uma outra opção de fazer para todo tumor coloretal diagnosticado abaixo dos 70 anos. E a outra recomendação é para todo tumor de endométrio abaixo dos 50 anos. Mas agora, com a questão da imunoterapia, é o que eu disse, isso vem se ampliando, não para a pesquisa de síndrome de Lynch, né? Mas para a pesquisa da possibilidade de imunoterapia. Mas até hoje o que a gente tem é pesquisa universal em câncer coloretal e endométrio no intuito da pesquisa do rastreamento de síndrome de Lynch. Mas é lógico, se a gente tem uma família com suspeita de síndrome de Lynch e a gente recebe um paciente com câncer de ovário, câncer de pâncreas, câncer de estômago, nós também vamos fazer nesses tumores para a pesquisa de síndrome de Lynch. Não é uma coisa muito estabelecida, muito bem estabelecida em guidelines, mas a gente tem feito. Isabela, uma outra pergunta aqui. A síndrome de Lynch, ela apresenta um fenótipo bem variado, né? A gente consegue, existem diferenças fenotípicas bem estabelecidas de acordo com a mutação hereditária e como que isso impacta, por exemplo, na questão da aplicação dos critérios de Amsterdã. E será que esses critérios vão cair pela facilidade que a gente vai ter agora de sequenciar e de fazer testes NGS, multipainéis para pesquisa de tumor hereditário? Você acha que os critérios clínicos vão cair? João, eu acho que já caiu. Hoje eu não uso mais esses critérios. A gente faz a pesquisa universal da instabilidade de microsatélites e aí a gente vai se basear no resultado dela. Né? Como eu disse, quando existe uma suspeita e um dos exames deu negativo, eu prossigo para o segundo exame. Né? Começo com a imunohistoquímica, se ela é negativa, eu faço o PCR. As duas negativas, a gente encerra, a não ser, é lógico, que seja uma família muito suspeita. Né? Mas esses critérios... Os critérios de Amsterdã, eles foram criados inicialmente como critérios diagnósticos clínicos. Eles foram criados numa era pré-biologia molecular. A gente não sabia nada sobre a biologia molecular, sobre as mutações nos genes de reparo. Então, foram criados esses critérios para uniformizar o diagnóstico para que os estudos pudessem ser feitos, né? Como uniformização do diagnóstico clínico da síndrome de Lynch. Era o que a gente tinha. Depois, já na era da biologia molecular, onde a gente sabia qual era a base, qual era a causa da síndrome de Lynch, que eram as mutações nos genes de reparo, né, e que tinha esse fenótipo de instabilidade de microsatélites, ainda no início, foram criados os critérios de Bethesda, que aí sim eram os critérios para selecionar quais os pacientes eu vou fazer o rastreamento da síndrome de Lynch. Também era com a pesquisa de instabilidade de microsatélites, PCR ou imunohistoquímica, né? E através desses critérios a gente selecionava. Mas um tempo depois, a gente viu que era custo efetivo fazer o rastreamento em todos os pacientes com câncer coloretal e de endométrio abaixo dos 50 anos, para que a gente não perdesse nenhum paciente. Porque a gente vê paciente hoje com síndrome de Lynch diagnosticada, mutação sequenciada, que não preenchem critérios de Amsterdã. E às vezes nem de Bethesda. Então, se a gente for considerar só esses critérios, a gente vai perder paciente, a gente vai deixar de diagnosticar síndrome de Lynch. E com a evolução das técnicas, né, de rastreamento, com o barateamento dessas técnicas, é isso que eu falei, é custo efetivo rastrear todo o câncer coloretal e de endométrio abaixo dos 50 anos. Muito bem, tá joia. Vocês querem fazer algum comentário final, Isabela, Luiz? Obrigado. Só agradecer mesmo a oportunidade e agradecer aos espectadores. É uma honra para mim.
Tá joia, pessoal. Muito obrigado, Isabela, Luiz, todo mundo que ficou com a gente aí, quase 70 e poucas pessoas que assistiram nossa conversa aqui, foi muito legal. Nós teremos outras reuniões, eu quero mais uma vez pedir desculpa em nome do Fernando, da impossibilidade dele poder estar aqui com a gente hoje, mas o imponderável aparentemente tem acontecido com mais frequência do que a gente estava acostumado em 2020. Mas é nosso compromisso, mais uma vez, que ele apresente essa aula numa data futura. E, em breve, nós teremos novos encontros para tratar de outros tumores do trato gastrointestinal, como pâncreas, estômago e tumores de reto. Eu agradeço mais uma vez a todos, desejo boa noite e muita saúde. Até breve. Boa noite a todos.